Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Dentro da Imagem. E hoje nós estamos diretamente da Casa Canon para falar sobre diagnóstico vascular, tecnologia, autocuidado e saúde preventiva. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui dois convidados. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a doutora Priscila Narras, médica especialista em cirurgia vascular, graduada pela PUC Campinas e mestra pela Unifesp. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda Por Dentro da Imagem. Obrigada, Cleiton. Muito prazer estar aqui com uma equipe de tão alto grau. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. E também nós temos aqui o especialista da Canon. Ele se chama Thiago Prudente e ele é líder estratégico de aplicações clínicas VLXR na Canon Medical Systems do Brasil. Thiago, seja muito bem-vindo. Olá a todos, obrigado, Cleiton, é um prazer estar aqui com vocês. E para começar, eu queria começar perguntando para a doutora Priscila se você poderia explicar a importância do autocuidado na saúde vascular e como esse autocuidado ele pode prevenir doenças mais graves. Cleiton, muito complexo, muito ampla essa pergunta. Por quê? Porque a circulação abrange absolutamente todo o organismo. Então, eu tenho a circulação periférica dos membros, a circulação cerebral, a cardiológica e a visceral. Cada problema circulatório vai me dar um determinado problema de saúde, assim como os infartos, como os derrames, como as tromboses. Então, onde não tem circulação? Em todos os lugares tem. Então, a circulação ela é necessário que eu tenha um olhar mais acolhedor. Por quê? Porque ela vai comprometer toda a saúde do indivíduo. E nós fomos criados a sempre proporcionar cuidado. É uma coisa que vem de gerações muito antigas, que enquanto nós somos cuidadores e nós cuidamos das pessoas, nós estamos produzindo ou sendo úteis na sociedade. Mas nós não fomos ensinados ao autocuidado. E hoje o que nós sabemos? Se eu não fizer por mim, quem vai? Então, a gente começa a entender a diferença do egoísmo e do egocentrismo com o autocuidado tão necessário. Perfeito, doutora. E agora eu queria compartilhar uma pergunta para vocês dois. Thiago, também pode ficar à vontade de responder, se você sentir que deva complementar a doutora. Queria perguntar para a senhora como os avanços de imagem têm contribuído para os diagnósticos mais precisos, e eu acredito também que eles sejam menos invasivos atualmente, né, doutora? São muito. Nós, médicos, a gente tem muito a agradecer à tecnologia. Porque eu sou de uma época, não quero falar em números, tá? Mas quando eu estava ainda na residência de cirurgia vascular, eu estou falando de 36 anos atrás, o ultrassom periférico, ele não tinha uma boa resolução. Então, eu não sabia, além do exame clínico, era muito difícil fechar um diagnóstico, por exemplo, através de um ultrassom para eu ver se eu tenho uma trombose periférica ou não. A acurácia era muito ruim. Eu não conseguia ver as veias da perna, eu conseguia ver da coxa, onde as veias são mais tronculares. Hoje, isso traz uma segurança que não tem preço. Por quê? Porque eu estou tranquila que aquela imagem está me dando a segurança terapêutica para eu não deixar o paciente correr risco. Ainda mais isso eu estou falando em diagnóstico. E em prevenção, então? O que a gente pode falar em matéria de uma placa de carótida, por exemplo? Não é, Thiago? Perfeito. Qual a diferença? Agora eu mudo a pergunta. O Thiago, de 15, 20 anos para cá, a diferença que eu tenho na qualidade dos exames? Hoje a tecnologia ela agrega um valor tanto relacionado ao diagnóstico quanto ao tratamento. Por muitos anos, os equipamentos eles foram utilizados tentando se explorar o seu máximo possível, porém, em cada método diagnóstico, nós evidenciávamos prós e contras. Então, a tecnologia hoje ela nos fornece a capacidade de minimizar esses contras,
aumentando a acuidade do método, fazendo com que o médico ele tenha cada vez mais ferramentas, tanto para diagnosticar de maneira precoce e, uma vez diagnosticado, realizar essa abordagem de maneira cada vez mais minimamente invasiva. Antes, uma cirurgia que era realizada de maneira aberta, hoje ela pode ser realizada através de uma punção na região inguinal ou no braço. Isso agrega um valor tanto de precisão quanto à recuperação do paciente. O paciente ele fica menos tempo internado, ele tem menos risco de infecções, o uso de insumos ele passou a ser muito mais controlado, os equipamentos que utilizavam muita radiação hoje utilizam muito menor dose para realizar o diagnóstico e com imagens cada vez melhores. Isso, a tecnologia, ela vem agregar muito valor em relação à nossa sociedade. Sensacional. Então, eu como leigo aqui, eu consigo entender que antigamente alguns problemas que não seriam detectados nos estágios iniciais, hoje já é possível detectar e fazer até de maneira preventiva para que esse problema não se torne algo muito mais grave. E como o Thiago disse, as metodologias usadas hoje são muito menos invasivas, seria isso? Não só menos invasivas, como menos agressivas, eu diria. Porque a quantidade sempre é histórica. A gente fala assim, mas eu tomo tanta radiação, vou fazer outro exame. Então, hoje, de acordo com isso que o próprio Prudente nos falou, eu consigo fazer diagnóstico com menos quantidade de dose Dose de radiação. de radiação cada vez menor. Porque o aparelho ele tem uma sensibilidade maior. Então, é isso que traz muito benefício para a gente. Até são mais rápidos os exames também. Né? E, doutora, quais seriam os desafios, eu até compartilho essa pergunta para o Thiago depois, quais seriam os maiores desafios que você enfrenta na prática diária, né? Especialmente quando você trata sobre doenças vasculares? Tá. Um grande desafio é realmente fazer com que o paciente dê aderência ao tratamento, tá? Ainda somos de uma época em que as gerações mais antigas, os pacientes 60 a mais hoje, ainda têm muito receio de ir ao médico, porque eles falam assim, eu vou naquele médico ou naquela médica, ela vai achar alguma coisa em mim, ela vai encontrar. E hoje, a gente encontra o que for, o que tiver que ser encontrado vai ser encontrado. Os diagnósticos precoces, eles vêm nos ajudar. Vêm nos ajudar a quê? A trazer esse paciente para o autocuidado. É aí que eu tenho que falar. Vale a pena ir ao médico. Vale a pena fazer aquele exame que o médico pediu. Mas e se der alguma coisa? Se der alguma coisa, tá cedo. É esta mensagem que eu tenho que levar para o meu paciente. Por quê? Porque se eu consigo prever que algo vai se desenvolver, vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais palpável, tá? A aterosclerose é a formação de placas de gordura, de colesterol dentro das artérias. Quando essas artérias entopem, elas vão dar uma determinada doença. Se entope na cabeça, vai me dar o que a gente chama vulgarmente de derrame, vai me dar um infarto, vai me dar uma necrose na perna, vai entupir uma artéria do pé, pode me dar uma necrose e levar a uma amputação. Mas a placa, ela não começa desse tamanho, ela começa um fiozinho. E hoje os exames, inclusive os não invasivos, nessa hora eu falo do ultrassom, tá com uma qualidade que eu vejo aquela pelinha começando a levantar dentro da artéria. E eu já consigo sinalizar o paciente. Mas isso é grave? De forma alguma. O começo de um espessamento da íntima de uma artéria, que é quando começa a crescer aquela plaquinha lá embaixo, ele não vai dar repercussão hemodinâmica nenhuma na circulação. Mas é o sinal de alerta para eu chamar o paciente para o autocuidado. Por exemplo, meu querido, se você mudar isto, e daí a gente está falando em estilo de vida, nós conseguimos estacionar, às vezes reverter um quadro que já está começando a se desenvolver. É isso que a gente quer. Sim. A gente não quer envelhecer bem?
Todo mundo não quer viver bastante, mas que jeito? Com autonomia e lucidez. Então, se eu estou falando de lucidez, eu tenho que fazer o preventivo para a demência. E isso passa por onde? Pela circulação. Né, Tiago? O que você acha disso? Perfeito. Trabalhando como especialista em aplicações clínicas, tive a oportunidade de viajar todo o Brasil e quando visitei centros que não tinham tanto acesso à informação, eu passei a evidenciar muito mais esses casos de doenças já em estados terminais, de doenças com estado mais avançado. Então, ainda sobre tecnologia, não somente sobre os equipamentos, mas o nosso papel aqui, divulgando conteúdo de qualidade, informação de qualidade, também age numa barreira chamada desinformação, que faz com que as pessoas se permitam mais. Por vezes, eu acompanhei os médicos fazendo a entrevista com o paciente e nós perguntávamos a eles, por que você não procurou o médico antes? Por que você não fez o exame antes? E eles falavam, por vezes, eu tinha medo de realizar o procedimento porque eu tenho medo de radiação, eu tenho medo de entrar dentro daquela máquina, eu tenho medo de fazer o procedimento e aparecer alguma coisa que depois vá acabar limitando as minhas atividades. E o que a doutora falou foi perfeito. Não é o fato de você não fazer o procedimento que vai fazer com que a doença saia dali. Então, a divulgação, esse trabalho que nós fazemos também como educadores, ele age de maneira incisiva na desinformação. E isso reflete de maneira profilática na saúde das pessoas. Nossa, perfeito, Thiago. Eu acho que conteúdos assim como o nosso que nós estamos gravando hoje aqui é realmente muito educativo, muito elucidativo. Até faço a meia-culpa, eu como homem, né? Já fui mais resistente à medicina, mas eu acredito assim que as pessoas, por elas não terem um contato, muitas vezes, com esses conteúdos médicos mais facilitados, elas veem como se fosse algo de outro mundo, né? Um bicho de 7 cabeças. Sim. E tem aquele velho ditado, né, que também, que eu acho que a maioria dos homens deve pensar ainda, infelizmente, que é se eu não sei que existe, não existe por enquanto. Mas lá na frente pode, por exemplo, dar um caso de infarto, como a doutora falou, e poderia ser evitado, às vezes, com uma mudança de hábito muito simples, né? Exato. E doutora, falamos muito, acho que agora da parte masculina, eu queria saber das particularidades de como essas técnicas podem ajudar também no diagnóstico de imagem na parte das mulheres. Quais são as particularidades para as mulheres? A mulher é um compêndio médico baseado no estrógeno, né? Então, nós somos todas muito especiais por conta dos hormônios. Mesmo porque quando a mulher entra na menopausa, que ela tem uma falência ovariana, que não produz mais hormônio, ela começa a fazer parte de um grupo de risco que ela não fazia antes, porque o estrógeno tem muito o fator protetivo no que diz respeito às doenças arteriais. Em contrapartida, eu tenho as doenças venosas, as varizes, as tromboses, que a mulher, por conta também dos hormônios, elas também têm uma incidência maior dessas doenças. Então, a mulher, em cada fase da vida dela, ela tem as suas peculiaridades que a gente tem que estar sempre atenta. E o diagnóstico precoce, ele é o que melhor eu posso oferecer para aquela paciente. Agora, você pediu para eu falar especificamente da saúde feminina, mas eu vou me dar o direito de falar da saúde masculina. Fique à vontade, doutora. Por quê, Cleiton? Porque você falou assim, eu como homem eu faço minha culpa, mas agora vai. Os meninos também não foram ensinados ao autocuidado. Sim. Tá errado? Os meninos têm que se cuidar, esses jovens têm que se cuidar, estes homens têm que se cuidar. Não é a esposa que tem que cuidar dele, não é a mãe que cuida dele. Por que que ele faz tudo, ele vai, ele trabalha, ele acontece, mas ele não cuida dele mesmo? Então, a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa em relação ao homem com seu autocuidado. Por quê? Ele tem que se cuidar, sim, sempre. Então, isso é muito importante. Nós estamos numa fase de transição, de quebra de paradigmas. E é aí que a gente vai entrar, esclarecer essa população, tanto homens quanto mulheres, ao autocuidado.
que é isso que tem que ser. Perfeita colocação, doutora. Queria continuar também, agora, doutora, te perguntando sobre o futuro, né? Quais são as tendências e inovações que você vê que serão marcantes no futuro da saúde vascular e diagnóstico por imagem? Eu quero falar para você, Cleiton, em relação à saúde como um todo. Não só a saúde vascular, que, como eu bem coloquei no começo, ela atinge o corpo inteiro e de todo mundo, né? Então, ninguém vai ficar de fora de cuidar da saúde vascular. O que eu percebo dentro da medicina hoje é que está havendo uma terceirização do ato médico. O médico está perdendo a sua área de atuação para muitas especialidades não médicas, né? Então, como que eu posso dizer? O médico, ele vai ser substituído pelas altas tecnologias de exame e diagnóstico? Já está sendo. Já está sendo, isso é fato. Ele vai ser substituído pela inteligência artificial para fazer a interpretação dos laudos de imagem, bancos de imagem? Já está sendo. Já está sendo. Nós temos os trabalhos que mostram que a inteligência artificial consegue muitas vezes fazer diagnósticos que passa batido ao olho humano. Nós, classe médica, está perdendo autonomia em relação aos protocolos terapêuticos? Está perdendo também. Tudo é protocolo hoje. E por que os protocolos foram criados? Para justamente proteger esse paciente da má prática médica. Tá, o que está sobrando para o médico? Para o médico está sobrando o que é mais rico, o relacionamento com o paciente. Este é o profissional que tem que acompanhar o aumento o aumento da capacidade da inteligência artificial que está mudando, porque agora os novos programas estão sendo adaptados às necessidades, né? As tecnologias para diagnóstico precoce cada vez avançando mais. E quem é que vai manipular isso tudo? O médico. Então, o médico não tem que se sentir assustado. Ele tem que se sentir grato de poder usufruir disso, porque ainda o comando vai ser do médico. Então, eu percebo muitos médicos mais velhos, muito relutantes ao uso da tecnologia, com receio de que isso venha a substituí-lo. Jamais. Nada vai substituir o relacionamento médico-paciente. Então, eu tenho que mostrar para o meu paciente que eu sei fazer uso da tecnologia para o bem-estar dele e não abro mão dessa tecnologia. Por quê? Porque daí eu consigo oferecer para ele a possibilidade de uma medicina preventiva e não terapêutica apenas. Porque se eu estou tratando é porque o mal já está instalado, né? Então, assim, não é para ter medo, é para a gente se regozijar com tanta evolução e aproveitar essa oportunidade para trazer o autocuidado para o paciente. Perfeita colocação, doutora. Uma pergunta que eu queria fazer para a senhora então a senhora acredita que, pelo menos a nível básico ou operacional, as tecnologias vão, entre aspas, substituir o médico, e o médico ele vai ter um tempo, entre aspas, mais livre para ele cuidar do principal, que é realmente cuidar do paciente, auxiliar ele no tratamento, se for possível, na prevenção. Seria isso, né, doutora? Sim, cada vez que eu tenho uma tecnologia melhor, mais fidedigna, com menos risco para o paciente, melhor eu posso tratar, sem dúvida. Perfeito, doutora. E falando para os médicos mais novos, mais jovens, que estão, por exemplo, fazendo uma residência, quais conselhos a senhora daria para quem quer se especializar e seguir uma carreira na área de vascular? Continua, porque é uma carreira linda e que, assim, é o futuro, não tem jeito. Principalmente no que diz respeito à radiologia intervencionista, que é uma coisa assim, é o futuro? Não, já é o nosso presente. O Brasil ele é muito atualizado, temos grandes centros de radiologia intervencionista no Brasil, e é o futuro do tratamento minimamente invasivo. Porque a gente fala em minimamente invasivo,
O que realmente é minimamente invasivo é a radiologia intervencionista. E o que é a radiologia intervencionista? E tem ainda alguns colegas mais velhos que nem sabem o que é essa radiologia intervencionista. É aquela que, através, como bem o Tiago falou no começo, através de uma artéria periférica, eu estou chegando no fígado do paciente e tratando um câncer. Através do quê? De um tubinho dentro da artéria, que eu vou colocar um catéter e vou chegar lá perto do câncer e vou jogar um quimioterápico ali. Isso é fantástico. Isso minimiza tempo de tratamento, minimiza efeito colateral, faz o downgrade da doença, ou seja, eu faço aquele câncer murchar, digamos assim. Quem não quer essa tecnologia? Você quer abrir a barriga e tirar? Não dá. Você entendeu? Então, assim, é esse benefício. Não tem mais volta. Eu quero um tratamento minimamente invasivo ou eu quero padecer uma cirurgia, tomar anestesia, abrir barriga, fica não sei quantos dias na UTI? Então, assim, é uma coisa tão diferente da outra que não tem mais retorno. Então, assim, quem fizer cirurgia vascular e se enveredar dentro da radiologia intervencionista, de fome não morre, porque é por aí, né? É muito campo e está crescendo cada vez mais. Cada vez mais eu quero o paciente fora do hospital. Esse é o nosso objetivo, não é? E um ponto importante a comentar também é que a tecnologia ela fornece um diagnóstico mais preciso, procedimentos que permitem com que as técnicas sejam aperfeiçoadas a todo momento, mas a clínica ela sempre será soberana. O equipamento ele fornece uma informação que seja ela de maneira utilizando um recurso de inteligência artificial ou não, porém a clínica, o médico estando ao lado do paciente, entendendo todo o contexto, eu acho que isso, independente se é hoje ou ontem ou no futuro, isso não vai acabar. Então, nós como fornecedores de tecnologia, a Canon é uma grande investidora de tecnologia, eu enxergo muito isso. Os nossos produtos cada vez mais avançados, porém sempre andando lado a lado com a conduta clínica, ao lado do médico. Seria a questão de não substituir o médico, mas sim auxiliar e ajudar ele a ter uma melhor performance durante o dia a dia, né, Thiago? Um exemplo que a doutora deu, a questão do tratamento do fígado. Hoje, para um transplante de fígado, por exemplo, existem critérios, protocolos que são feitos. Se o paciente ele tem um tumor de um tamanho que não se enquadra neste quesito para transplante hepático, ele não receberia um outro fígado, mas através de uma medicina minimamente invasiva, o médico ele consegue acessar esse tumor, fazer o tratamento dele para que ele reduza o tamanho e se enquadre agora dentro de um critério de transplante. O médico, utilizando um equipamento com inteligência artificial, o paciente, ao ser levado para o hospital, o operador faz um exame, em questão de minutos, o médico tem acesso àquelas imagens com um laudo que sugere a presença de uma doença, mas não um laudo que vai falar, doutor, não precisa vir aqui no hospital porque eu já resolvi. Só que tempo é vida. Se o médico ele já recebeu esse alerta de maneira semiautomática e ele já identificou que é uma situação de risco, ele já starta o processo de execução daquelas atividades, fazendo com que o paciente receba uma sobrevida, receba uma nova oportunidade. Então, isso precisa sempre andar lado a lado e nunca será substituído. Perfeito, Thiago. Sua frase foi sensacional. Tempo é vida. Doutora, a gente está chegando ao final do episódio, mas a gente costuma sempre fazer uma pergunta para evidenciar também o lado humano do profissional que está na nossa frente. Queria saber quais foram os seus principais desafios, pessoais e profissionais, até chegar aqui. O primeiro desafio, quando eu saí da faculdade, foi o preconceito com a mulher cirurgiã. E, por incrível que pareça, ainda existe. Eu sou professora de medicina na Faculdade de São José dos Campos, a Humanitas, e eu percebo ainda entre alguns colegas cirurgiões
essa resistência à presença feminina dentro do âmbito cirúrgico. Ainda acham que a sala cirúrgica ou de intervenção, que é um procedimento, não é lugar para a mulher. E é lugar para a mulher, assim como é lugar para o homem. É lugar para todos. Infelizmente, em pleno 2024, ainda temos muita resistência para a mulher que quer se tornar cirurgiã. Mas a gente está aí, né, buscando desmistificar, colocar na cabeça dos meninos cirurgiões que eles serão operados por mulheres. Então é bom a gente colocar essas meninas bem na sua situação de aprendizado, isso é muito importante. E no mais, se você é competente, se você é atualizado, não há o que temer, tá? Eu digo para os alunos que oferecer uma medicina de qualidade é sua obrigação. Obrigação. O algo mais é que você pode fazer a diferença na vida do paciente. O paciente precisa ser acolhido. Ele não está lá para ser julgado. Eu não tenho nada que dar o meu piteco no que eu acho da sua vida. Não. Eu tô lá para te dar caminhos. Cleiton, você tem isso pode virar tal, que pode não sei o quê. Mas aqui a gente tem uma série de estratégias para mudar esse desfecho. Vamos junto? Olha, doutora Pri, adorei você, mas não quero fazer nada. Tá bom, querido. Quando você quiser, eu estarei aqui. Eu não tenho que julgar, eu não tenho que te forçar, eu não tenho que nada. Eu tenho que te advertir para o autocuidado. E a partir do momento que você se sente acolhido por mim, não julgado, e que eu estou respeitando o seu tempo, porque cada paciente tem o seu tempo, desde que você não corra risco, porque é a responsabilidade do médico também, eu tenho que estar do seu lado, Cleiton. E é assim que eu acho que a medicina deve conduzir. O médico do lado do paciente, não deixando ele passar riscos, mas esperando o tempo dele também. Perfeito, doutora. Que olhar humano a senhora tem. Infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio, mas antes de ir embora, eu queria que a senhora deixasse um recado final para nossa audiência. A sua câmera é aquela ali, doutora. A nossa audiência hoje, querendo saber mais da tecnologia, primeira coisa, não tenham medo da tecnologia. Ela está aí a nosso serviço. Ela é nossa amiga, ela é nossa irmã e ela nos ajuda muito. Então, vamos usufruir disso. E vamos lembrar, acima de tudo, o seu autocuidado. Cuidar de si mesmo não é feio, é lindo, inspira e faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. É isso. Muito obrigado, doutora. Tiago, foi um prazer ter você aqui também, dividindo o podcast comigo. E pode deixar o seu recado final também. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes. Tenho certeza que este episódio agregou muito valor em relação à vida de todos vocês e nos mantemos à disposição como parceiros para que, se necessário for, tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e, novamente, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Agradeço vocês por terem estado aqui comigo nesse episódio. Agradeço a vocês por terem nos assistido. E se você quiser assistir esse episódio e outros episódios do Por Dentro da Imagem, nós estamos tanto no Spotify quanto no YouTube, no canal da Canon Medical Systems do Brasil. Eu também tenho que lembrar que, se você quer deixar alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário, nós temos um e-mail que é o contato@pordentrodaimagem.com. Agradeço a vocês novamente. Até a próxima e continuem por dentro da imagem. Por Dentro da Imagem, um podcast apresentado por Canon Medical.